Cenas incríveis registradas por drones revelam mistérios, perigos e descobertas impressionantes ao redor do mundo. Prepare-se para ver o inacreditável de um novo ângulo. Neste vídeo, iremos revelar 15 descobertas impressionantes feitas por drones. O rio Ganges sob a lente de um drone. O rio Ganges é considerado sagrado por milhões de pessoas na Índia, mas as imagens captadas por um drone em 2016 revelaram um cenário alarmante. O vídeo mostrou fiéis se banhando, bebendo água e realizando rituais de cremação nas margens do rio, tudo isso em meio a uma espuma branca e espessa, altamente tóxica. Essa espuma é resultado direto do despejo contínuo de esgoto doméstico e resíduos industriais nas águas do rio. Durante o festival Chhatra Puja, em 2021, a situação ganhou atenção mundial. Mesmo com o rio coberto pela espuma química, milhares de devotos mergulharam nas águas como parte de sua devoção religiosa. As autoridades chegaram a colocar barreiras para conter a espuma, mas pouco adiantou. O contraste entre fé e descaso ambiental ficou evidente nas imagens aéreas. A cena gerou reações nas redes sociais, com muitos usuários ironizando que um copo de água do Ganges contém toda a tabela periódica. A frase viralizou, mas também levantou um debate sério sobre a poluição e o papel do governo e da sociedade na preservação de um dos rios mais emblemáticos do mundo. O Ganges continua sendo símbolo de fé, mas também um alerta ecológico em escala global. O bebê gigante no deserto. No meio do deserto de Gansu, na China, um drone capturou uma visão inusitada. Uma escultura gigantesca de um bebê deitado na areia. Com 15 metros de comprimento, a obra intitulada Filho da Terra foi criada pelo professor Dong Shubin e esculpida com precisão tridimensional. A imagem aérea mostra a escultura como se estivesse dormindo pacificamente no meio do nada, como se tivesse sido deixada ali pelos deuses. A construção dessa escultura envolveu um processo complexo de transporte e montagem, já que as peças foram levadas até o deserto e encaixadas no local exato. Feita com materiais sustentáveis e resistentes ao clima árido, a obra atrai a atenção de turistas, fotógrafos e curiosos do mundo todo. Ela parece destoar do cenário natural, mas ao mesmo tempo, se integra com uma calma poética ao ambiente. Filho da Terra simboliza a harmonia entre o homem e a natureza, além de representar o nascimento da vida em meio à vastidão do planeta. Para muitos, a escultura é uma metáfora sobre o cuidado com o planeta e o papel da humanidade como guardiã da Terra. Visto de cima, esse bebê gigante no deserto continua despertando reflexões e admiração. Resgate por drone. Em 2018, uma situação dramática na Índia ganhou um desfecho inesperado graças à tecnologia. Um homem ficou preso em um penhasco após se acidentar durante uma trilha com amigos. Isolado e sem meios de comunicação, sua chance de sobrevivência parecia mínima. Foi então que um drone entrou em cena. Durante 3 dias, enquanto as equipes de resgate planejavam uma forma segura de alcançá-lo, o drone foi utilizado para levar água e alimentos. Essa estratégia improvisada garantiu que o homem se mantivesse vivo até a chegada da ajuda. O episódio serviu como marco do uso de drones em missões humanitárias. Muito mais do que uma ferramenta de filmagem, a tecnologia se mostrou essencial para salvar vidas em locais de difícil acesso. Um verdadeiro exemplo de como inovação e humanidade podem andar lado a lado. A Ilha do Enterro. Essa pequena ilha inóspita, sem habitantes, parece estar isolada do mundo. Muitos acham que ela é amaldiçoada. Um dia uma equipe de exploração com drones tentaram descobrir a verdade sobre essa ilha misteriosa. Quando o drone sobrevoou a ilha Hart, a câmera capturou uma cena chocante. Inúmeros caixões enfileirados no chão, enquanto pessoas vestidas com roupas de proteção branca tentavam enterrá-los a 2 metros de profundidade. A terra ao longo da costa estava cedendo, revelando ossos na terra exposta. Isso claramente não foi a primeira vez que aconteceu. Uma organização misteriosa começou a enterrar corpos na ilha em abril de 2020 e rapidamente instalou bloqueadores de sinal GPS para esconder esse segredo. Apesar dessas medidas, alguns drones conseguiram registrar essas cenas impressionantes, o que causou um alvoroço na internet. No entanto, as autoridades divulgaram apenas algumas fotos limitadas, todas mostrando cenas superficiais. Quanto às perguntas do público, como quantos corpos realmente estão enterrados na ilha, as autoridades mantiveram silêncio. Dizem que isso começou durante a Segunda Guerra Mundial e estima-se que milhões de corpos estejam enterrados ali. O homem na borda do vulcão. Você consegue imaginar alguém parado perigosamente próximo a um lago de lava incandescente? Essa cena assustadora foi registrada em 2014 por um drone e deixou o mundo em choque. Sam, um explorador tecnológico de 33 anos,
desafiou os limites da resistência humana ao se aproximar da cratera do vulcão Marum, localizado na ilha remota de Ambrim, em Vanuatu, um dos poucos lugares do planeta com um lago de lava ativo. Ele e sua equipe estavam equipados com drones de alta tecnologia, câmeras de realidade virtual e sensores biológicos. O objetivo era estudar formas de vida extremófilas em condições praticamente inabitáveis. Enfrentaram de tudo: gases tóxicos, pedras incandescentes, erupções violentas e até mesmo chuvas ácidas. Tudo isso para entender como micro-organismos conseguem sobreviver em ambientes tão extremos. Depois de horas desafiando a morte dentro da cratera, os integrantes da expedição começaram a sentir os efeitos colaterais do ambiente hostil. Problemas respiratórios, tonturas e febre surgiram, forçando a equipe a recuar antes que algo ainda mais grave acontecesse. Mesmo assim, os dados coletados foram valiosos e a imagem de Sam diante da lava se tornou um símbolo da coragem humana frente aos perigos da natureza. A palma do Buda. Em 2018, um geólogo na Mongólia Interior fez uma descoberta notável enquanto conduzia um levantamento geológico com um drone. Ele capturou uma imagem surpreendente que mostrava a forma de uma enorme mão. Esse padrão, que ficou conhecido como Palma do Buda, cobre uma área de 40 mil metros quadrados, o que equivale ao tamanho de 6 ou 7 campos de futebol. A palma gigante só é visível do ar, revelando detalhes impressionantes, incluindo articulações e linhas da mão. A precisão dos detalhes é tão grande que muitos acham que ela se assemelha à palma do Buda do filme Kung Fu, Hustle de Stephen Chow. Essa descoberta gerou uma grande quantidade de curiosidade e especulação. Curiosos podem ver a imagem procurando por palma do Buda Erenyot no Google Maps. A imagem capturada pelo drone atraiu a atenção de muitas pessoas, desde cientistas até turistas, todos interessados em entender como uma formação tão precisa pode ter se formado naturalmente. A descoberta também deu origem a diversas teorias e discussões. Alguns brincaram que poderia ser um vestígio de um gigante pré-histórico, ou até mesmo evidência de visitas extraterrestres. Embora essas ideias sejam mais fantásticas, elas refletem a fascinação e o mistério que cercam essa formação geológica. A palma do Buda tornou-se uma grande atração local, atraindo turistas e cientistas. Mas sua origem e formação ainda permanecem um mistério. Caixões suspensos em penhascos. Imagens registradas por drones em 2015 revelaram uma prática funerária milenar nas montanhas de Longshan, na China. Os caixões estavam suspensos em penhascos íngremes, em locais quase inacessíveis. Esses caixões aéreos, datados de mais de 2.600 anos, pertencem à antiga cultura dos Bo e fazem parte de uma tradição espiritual que buscava elevar a alma dos mortos ao céu. De acordo com crenças ancestrais, quanto mais alto o caixão fosse colocado, mais nobre seria o renascimento do falecido em sua próxima vida. Além disso, o ar seco das cavernas contribuía para a preservação dos corpos, transformando essas montanhas em verdadeiros cemitérios verticais. O mistério continua. Como esses caixões foram colocados tão alto, sem o uso da tecnologia moderna? Pesquisadores acreditam que trilhas secretas e andaimes primitivos tenham sido usados, mas ninguém sabe ao certo. A localização precisa de alguns caixões, e o esforço logístico envolvido tornam essa prática um enigma arqueológico. Até hoje, a visão aérea desses caixões encravados nas falésias continua impressionando e intrigando historiadores e curiosos. O homem a 460 metros de altura. Um vídeo de 2018 chocou a internet ao mostrar um trabalhador escalando uma torre de 460 metros de altura para realizar manutenção. O mais impressionante é que ele fazia isso praticamente sem o uso de equipamentos pesados de segurança, subindo com as próprias mãos e o apoio de cordas simples. A cena, captada por um drone, gerou reações de espanto e admiração. Mesmo pessoas sem medo de altura sentiram o estômago revirar ao assistir à escalada vertiginosa. O trabalhador parecia tranquilo, como se estivesse apenas subindo uma escada comum, mas a qualquer deslize, o resultado seria fatal. Por quanto você encararia esse desafio? Para alguns, o dinheiro não compensa o risco. Para outros, é apenas mais um dia no trabalho. Seja qual for sua resposta, não há como negar. A coragem desse homem beira o inacreditável. A caverna misteriosa das Três Gargantas. Em 2017, uma equipe de exploração chinesa fez uma descoberta notável nas Três Gargantas, uma região conhecida por sua beleza natural e importância histórica. Utilizando drones para localizar a entrada, a equipe encontrou uma caverna misteriosa situada a mais de 20 metros acima do nível da água. A localização inacessível da caverna despertou imediatamente o interesse dos exploradores. Ao descer na caverna, a equipe encontrou um grande número de ossos, espalhados pelo chão da caverna.
A origem dos ossos e a história por trás deles permanecem um mistério, e a descoberta levantou muitas perguntas sobre quem ou o que poderia ter deixado esses restos ali. Os ossos encontrados na caverna variavam em tamanho e tipo, sugerindo que a caverna poderia ter sido usada como um local de enterro ou um refúgio temporário. A equipe de exploração iniciou uma análise detalhada dos ossos para determinar sua origem e idade, esperando encontrar pistas sobre a história da caverna. A descoberta da caverna misteriosa trouxe à tona o potencial inexplorado das Três Gargantas. A região, já conhecida por sua importância geográfica e cultural, revelou mais um de seus segredos ocultos. A investigação contínua na caverna promete desvendar mais sobre a história antiga e os eventos que ocorreram na área. Enquanto cientistas continuam a estudar os ossos e a caverna, a descoberta tornou-se um ponto de interesse para arqueólogos e historiadores. A caverna misteriosa das Três Gargantas é um lembrete das muitas histórias ainda escondidas na vastidão da natureza, esperando para serem descobertas e compreendidas. As múmias do pântano. Na primavera de 2016, uma equipe de drones em uma reserva natural na França fez uma descoberta inquietante. Eles capturaram imagens de duas figuras assustadoras em um pântano. As figuras eram pálidas e delgadas, parecendo congeladas no tempo, criando uma atmosfera de mistério e curiosidade. As imagens foram rapidamente publicadas na internet, atraindo a atenção de cientistas e do público em geral. Em julho de 2016, essas figuras misteriosas reapareceram no pântano, desta vez acompanhadas de mais 4. Essa aparição aumentou ainda mais o interesse científico e a especulação sobre a natureza dessas figuras. Uma investigação mais detalhada revelou que essas figuras não eram naturais. Elas eram, na verdade, esculturas feitas por um artista francês. As esculturas foram criadas com estruturas de ferro, cobertas por terra e plantas, permitindo que se misturassem perfeitamente ao ambiente do pântano. As esculturas mudavam de cor e textura com o tempo, aumentando seu realismo e a ilusão de que eram múmias reais. A habilidade do artista em criar essas figuras detalhadas e convincentes gerou admiração e espanto entre aqueles que as viram. Apesar da verdade ter sido revelada, as múmias do pântano continuam a fascinar visitantes e cientistas. A obra de arte tornou-se uma atração intrigante, desafiando as percepções do que é real e o que é criado pelo homem. O pterossauro moderno. Em 2013, um drone registrou imagens de algo que ninguém esperava ver nos céus. Uma criatura voadora com aparência semelhante à de um pterossauro, espécie considerada extinta há mais de 66 milhões de anos. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes e provocou intensos debates. Alguns especialistas afirmaram que poderia ser apenas um pássaro raro ou uma ilusão de ótica causada pela posição das asas. Outros sugeriram que poderia se tratar de um drone com formato peculiar, usado para causar impacto ou confusão. No entanto, o mistério permaneceu. Independentemente da explicação, o registro nos faz refletir sobre quantas coisas ainda estão ocultas na natureza, ou até mesmo dentro da nossa própria imaginação. E se por um acaso, nem todos os dinossauros se foram, seria possível que algum descendente alado ainda sobrevoe céus remotos. As esferas misteriosas. Uma empresa que utilizava drones para encontrar locais adequados para plantações na selva, fez uma descoberta surpreendente. Durante suas operações, eles encontraram esferas de pedra impressionantes. Essas esferas, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando até 16 toneladas, pareciam ser claramente feitas pelo homem. Devido à falta de tecnologia de drones na época, muitos duvidaram da descoberta inicial. Mas desde os anos 1930, várias dessas esferas foram encontradas, muitas com superfícies extremamente lisas. Esse detalhe sugere que as esferas têm uma origem artificial e foram criadas com técnicas avançadas. O propósito dessas esferas misteriosas ainda é um enigma para os cientistas. Algumas teorias sugerem que poderiam ter sido usadas para fins cerimoniais ou como símbolos de status. Mas ainda não há consenso sobre sua verdadeira função, ou como foram fabricadas com tamanha precisão. A descoberta dessas esferas continua a intrigar os arqueólogos e pesquisadores. Eles estão interessados em entender o contexto histórico e cultural em que essas esferas foram criadas. A pesquisa sobre as esferas misteriosas é um campo ativo, com novas descobertas e teorias surgindo regularmente. 8º lugar, o homem selvagem da Amazônia. Em uma das florestas mais densas e misteriosas do mundo, um drone revelou a existência de um homem solitário, o último sobrevivente de uma tribo isolada da Amazônia brasileira. Ele é conhecido como o Homem do Buraco, por cavar armadilhas fundas no solo, provavelmente para caçar animais. Sua história comove e intriga o mundo.
Seu povo foi dizimado na década de 1950, e ele sobreviveu sozinho por mais de 2 décadas. Mesmo sendo monitorado discretamente por órgãos do governo, ele se recusa a ter contato com o mundo exterior. Ele planta milho, banana e vive de forma totalmente autossuficiente, em um território protegido pela FUNAI. Sua identidade e até mesmo sua língua permanecem um enigma. Nenhum linguista ou antropólogo conseguiu entender sua comunicação, o que reforça ainda mais o mistério sobre ele. Estima-se que ele tenha entre 60 e 65 anos, mas ninguém sabe ao certo. Seu modo de vida é uma verdadeira cápsula do tempo, um retrato de como era a vida indígena antes da colonização e da devastação ambiental. A existência desse homem solitário é um símbolo poderoso da resistência, mas também um triste lembrete do que foi perdido com o avanço da civilização. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!